A GeForce RTX 4090 já é um produto que costuma ser impressionante. Estamos falando de uma placa de vídeo que a maior parte do tempo custa mais de 13, 14 mil reais. Mas isso aqui vai colocar muitas camadas adicionais de impressionante, provavelmente de caro também. Esse aqui é o modelo ROG Matrix Platinum da RTX 4090. Ele não vem nem no tamanho normal de caixa. Como você pode ver, ela é maior. Hoje nós vamos fazer um unboxing e testar isso que deve ser um sonho de consumo extremo aí dos entusiastas de hardware. A caixa é meio diferentona, então eu tenho que descobrir. Eu tô chutando que é na base do deslizar? Não, não é. Ah, puxa aqui na frente. Não. Não é puxar aqui na frente. Não, pera. Ah, tinha um pouco de cola. Abrindo aqui pela frente. Aí. Este aqui que eu acho que é o lado mais maneiro pra virar pra vocês. Não, na verdade ela tá toda meio que se... Tá abrindo? Caixas diferentes costumam ser um pouquinho mais excêntricas na abertura e essa aqui com certeza é um desses casos. Ela meio que se abriu toda. Agora vamos para a parte 2. Ó. Já temos um cuidado extra nesse tipo de produto premium. A gente costuma ver uma abertura de caixa que já tenta impressionar o consumidor. A gente tem essa tampinha na parte superior e você já começa a enxergar a parte do produto. Vou levantar aqui para a gente ver. E um dos motivos que torna ele tão excêntrico é que sim, nós temos o sistema de arrefecimento líquido. Então a 4090 é uma placa que demanda muito arrefecimento. Isso fica bastante evidente se a gente olha o projeto Founders das RTX 4090 e 4080. Pode ver que é um projeto bastante grande, bastante largo. Um liquid cooling pode ser uma boa pedida. Vamos ver, vamos abrindo aqui. Ela abre numa primeira parte. Que acho que não tem nada. Então, nossa, aqui está a placa em si. Vocês conseguem ver a parte, a estrutura para passar água, a bomba, já conseguimos ver as mangueiras. O design é bem bonito mesmo. Um acabamento muito maneiro em metal. É pesada, só essa parte aqui já é pesada. Mas o arrefecimento é feito por nada mais, nada menos que todo um gigantesco radiador de 360 milímetros. Sistema triplo de fãs de 120 milímetros, né, ou 12 centímetros. E um baita de um radiador, que a gente costuma ver mais, normalmente em processadores, né? Placas de vídeo a gente vê com menos frequência, mas a placa traz nada menos do que tudo isso montado junto. Antes de a gente continuar fuçando nela, ver o que mais vem aqui dentro na caixinha. Collezione de carta. Collezione. Não sei porque tá em italiano. Ah, vem algumas coisinhas. Isso aqui é febre, principalmente mais na Ásia, né? Esses cartõezinhos. Tem aqui um código de você receber um NFT dessa placa, pra quem tá ainda nesses golpes e tal, mas bem bonitinho o cartãozinho. Eu comprei uma mochilinha do Kamen Rider uma vez na Ásia e veio um cartãozinho do Kamen Rider Black também. Um colecionável exótico, tem daqueles esquemas pra você pôr em mochila, acho que é, mas pra organização de cabos, né, um acabamento, dá uma organizaçãozinha ali, esse cabo de energia, às vezes você tem que prender eles, então você consegue pôr um com o slogan, né, do Who, for those who dare, para aqueles que ousam. E eu acho que é isso. Não, tem mais isso aqui também. Obrigado por comprar uma placa de vídeo da ASUS, uns acabamentos douradinhos aqui. E acho que é isso que a caixa tem para oferecer, exceto, é claro, o adaptador. Então, dependendo de qual é a máquina que você vai usar, nós temos uma máquina que já tem o cabo PCI 5.0, né, já é adaptado para isso, tá? A nossa fonte, então não vamos precisar usar esse adaptador. Mas se você usar uma fonte no formato mais tradicional ainda, que já veio os cabos no formato anterior, né, o 3.0, com adaptador para o formato 5.0. E sim, precisa de tudo isso aqui de cabo. 4090 é uma placa que pode chegar aí a um consumo de 450 watts. Então, para fazer 450 watts chegar lá, vai bastante cabo. Então aqui nós temos a placa, projeto da própria NVIDIA, o projeto aqui da ASUS. É grande também, mas dá para ver como ele fica mais compacto. Esse acabamento vazado que ficou bem maneiro. E, claro, é mais compacto se a gente ignorar o gigantesco radiador de 360 milímetros que está ali logo ao lado dele. Parte de conexões, olha só, ela tem uma HDMI extra. Então, o projeto referência da NVIDIA tem 3 DisplayPorts e uma HDMI. O projeto aqui da ASUS está trazendo 3 DisplayPort mais uma HDMI extra, né? São 2 HDMIs ao total. Vamos ver como é que ela se sai. Vamos pôr em ação. Eu estou muito curioso para duas coisas: frequências que ela vai atingir e temperatura que ela vai operar. E também se não vai ter uma margenzinha para a gente dar um overclock nesse cara aqui.
Mas antes de a gente ir para os testes com essa placa, uma dica aí para vocês. Se você está de olho em hardwares e está procurando preços mais acessíveis, não é bem o tema de hoje, mas se você está procurando uma placa de vídeo com uma promoção maneirinha ou está querendo dar um upgrade em alguma parte do seu PC, dá uma olhada nos links que estão na descrição do vídeo ou no QR Code na tela de vocês para entrar nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. Então, a gente busca ofertas de forma ativa aí na internet, tenta encontrar alguma coisa maneira e manda direto para o celular de vocês. Então vai que está em oferta uma 4090. Sonhar não custa nada, mas sei lá, vai que aparece em promoção, a gente manda pra vocês ficam sabendo quando ela estiver custando de muito caro pra caro. E para o resto do vídeo. Ok, placa devidamente montada, a gente tem aqui, nós não vamos encaixar no gabinete porque a gente já tem várias fãs montadas, mas você provavelmente montaria aí esse liquid cooling posicionando na frente ou no topo, dependendo de como é o projeto aí, como é que você organizou o airflow e os componentes no seu computador. Mas uma coisa que eu quero destacar que é muito maneira, que talvez já fique evidente, é que vocês não estão vendo cabos passando. Esse é um detalhe bem bom na montagem desse produto, é que tem um cabo de energia que está passando por aqui. Ele é aquelas fãs no formato daisy chain, né? É encadeada. Então tem um outro conector aqui, já da nova geração dos produtos da ASUS, que você poderia ir encadeando mais produtos aqui, ligando um cabo, como acontece com os fãs mais recentes que a gente vê de várias marcas. Você não tem um cabo passando por aí, e se precisasse ligar mais uma fã, você teria aqui a continuação dessa montagem em cadeia das fãs. E o cabo passa aqui por dentro. Então ele vem aqui, faz a volta, tá dentro do cabo do liquid cooling e não é mais problema seu. Você não vê esse cabo, todas as conexões, a energia é feita só pelo conector do PCI 5.0 e a troca de dados é lá no slot PCI. Tudo sem você precisar puxar mais um cabo ligando em outra controladora, nada disso. A gente só conectou o cabo de energia como seria e o PCI como é numa placa normal e a gente já tem tudo para ela operar. Eu abri aqui o Armoury Crate porque esse software é onde você faz o gerenciamento dos LEDs de vários dos produtos da ASUS e isso inclui a 4090. Aqui já está dando alguns dados, por exemplo, de GPU, de CPU, tudo aí normal aí do Armoury Crate. Se a gente vem aqui na lista de dispositivos, está aqui, ó, RTX 4090, assim como a nossa placa de vídeo, né, uma X670 Extreme também está aparecendo aqui. Pode vir aqui e fazer a configuração. Ele tem um efeito de LED bem discreto. Então, o Liquid Cooling, vocês podem ver, o LED é bem forte, mas ela tem um leve efeito de luz aqui, que dependendo de como está a iluminação do cenário, não aparece. Ela projeta um feixe de luz colorida aqui e quando ela está em pé, ela também tem outro sistema de iluminação para quem usa a placa de vídeo em pé. Então, para a gente que montou ela deitada, está aqui esse feixezinho de luz. Se você montar a placa de vídeo em pé, ela vai ter outro esquema de luz também para você configurar. E é a configuração que a gente está acostumado no Armoury Crate. Então, só lá, se eu quero trocar para o modo noite estrelada, já trocou ali, Flash and Dash. Já está fazendo alguns os efeitos que eu estou configurando, então é bem tranquilo para você, especialmente se você já está dentro do ecossistema ASUS ROG ou né, ASUS TUF, da linha da ASUS, você consegue sincronizar o funcionamento dos seus vários componentes. Por exemplo, a gente poderia conectar as luzes, eu estou mexendo só na 4090, mas eu poderia usar o esquema geral de cores para eu ir trocando aqui e também já ver, por exemplo, a mainboard lá atrás, já trocar o esquema de luz. Vamos começar com gameplay e depois vamos dar uma olhada em funções de overclock. Bom, para os nossos testes, pessoal, eu vou jogar algumas coisas que normalmente a gente nem testa tanto, porque elas são inalcançáveis, exceto uma placa de vídeo como essa daqui. Então, esse aqui é o Alan Wake, que está rodando a somente 26 quadros, então está rodando mal. Mas é porque esse aqui é o modo máximo do Ray Tracing possível e a gente não está usando nenhuma escala de resolução. A gente está renderizando ele efetivamente em 4K. Normalmente a gente liga já o DLSS e o FSR aqui, a gente está colocando a placa para aguentar essa resolução absurda e com esse traçamento de raios muito alto. Eu nem tentaria isso em outras placas, porque nem vale a pena. Aqui a gente está testando para ver qual é. Algumas coisas estão já me chamando a atenção é o consumo. Ela está consumindo 500 watts de energia. É muita energia sendo consumida na placa de vídeo. Com a frequência já batendo 2.9 GHz e a temperatura está em 44 graus. Gente, que esse começo absurdo. Vamos lá. Algumas coisas. Primeiro, quando a gente compara com o projeto referência, nós tínhamos temperaturas na casa de 60 graus, o que na verdade é excelente para o projeto Founders, é muito bom. É que 45 graus é ridículo. Não tem como eu pôr em outras palavras. Uma 4090 alta carga operando a 45 graus é absurdo de gelado. E nós temos já o overclock perceptível dessa placa versus o referência. Então, enquanto nós jogávamos com a 4090, você vê no nosso vídeo de review, normal ela operar em 2.7. Essa placa já está operando a 2.9. Isso é um misto de duas coisas. É o overclock de fábrica dela e o fato que o GPU Boost está olhando que está a 48 graus a temperatura e está socando o máximo que ele pode de frequência. Ele tem margens absurdas, tanto que nós temos ali o aviso que o nosso limite, que está limitando a performance da 4090 é voltage, tá? Tensão é o limite. O que está impedindo a gente subir mais seria dar mais tensão para essa GPU. E
provavelmente ir até o limite do silício. Mas vamos lá, agora vamos efetivamente jogar, porque isso aqui foi mais um exercício de tentar ver a placa operando no máximo de performance dela, estressar ela ao máximo, né? Mas a gente tem um monte de recursos que eu não estou usando. Então, por exemplo, em 4K a gente poderia facilmente trazer para o DLSS modo qualidade, mas não há problema nenhum em você jogar em modo desempenho. O DLSS em modo desempenho em 4K entrega resultados bem satisfatórios no balanço qualidade gráfica e performance. E aí a gente já está jogando a 70 frames. Então você pode trazer para o modo performance e ter essa quantidade absurda essa taxa bastante alta de quadros, ou você dava pra gente talvez ter arriscado o modo qualidade. Eu particularmente em 4K não vejo problema nenhum em jogar DLSS modo performance. Eu acho ele bem satisfatório o resultado final. Mas se a gente põe no modo qualidade, a gente já tá na faixa dos 47, 48 frames. E a gente tem a possibilidade de ligar o gerador de quadros. Eu vou pôr de novo no modo performance, né, o modo desempenho. E vamos ligar o gerador de quadros do DLSS. E aí a gente passa a jogar 120 quadros, com Alan Wake 2 sendo rodado no máximo possível quando o assunto é Ray Tracing. Aqui é um balanço de suas prioridades. 120 frames é maneiro, né? Muita fluidez no gameplay, mas você também pode optar, ao invés de na taxa de quadros tão alta, às vezes não gosta de se o seu balanço aqui, você vai ver que tem às vezes um ou outro artefato rolando em torno da cabeça da personagem por causa do gerador de quadros, às vezes você não... Esses artefatos chamam atenção. Desliga o gerador de quadros, joga com o DLSS, modo performance a 70 quadros e também não está de todo mal. Então tem alguns trechos em Alan Wake aqui, a gente vai ver mais, por exemplo, os reflexos aqui embaixo do cadáver horrível morto. A iluminação global, vocês percebem como o efeito de luz, sombra, contraste está bem fotorrealista, né? Que é o resultado de você recriar realmente como a luz se comporta de verdade. Então é um começo interessante, mas realmente o que está mais me chamando a atenção é a questão ali dos quase 3 GHz de operação da placa, 2.9 a modestíssimos 49 graus. Vamos testar mais alguns games aí, vamos ver o que mais que ela consegue. O próximo teste que eu vou fazer agora é com o Cyberpunk. A gente está com ele configurado em Full HD, 4K, obviamente, e o preset é o traçamento de raios no Ultra. Ele está usando o DLSS Super Resolution, deixando variar por conta, então ele está entregando assim uns 100 e tantos frames. Mas hoje é um daqueles dias que a gente vai fazer, né, a gente está com uma placa fora do normal, então eu vou fazer os testes meio fora do normal. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vamos desligar o DLSS, vamos ver o que seria jogar nativo, né? Então, por exemplo, DLSS. Desliguei o DLSS. Isso é o que você consegue se você tem que renderizar nativamente na 4090 em 4K. Agora foi para casa de uns 40 quadros. E vê como o gráfico não fica necessariamente melhor. Esses upscaling em 4K funcionam super bem. E aí, tudo bem? Você está dirigindo com um baita fone gigante. Pode isso? É o futuro, né? Tá tudo liberado. Tá. Vou colocar, só para a gente então ter de referência agora, vou voltar a pôr o DLSS em modo desempenho. Pra gente dar uma olhadinha como é que fica. Ok, era mais ou menos isso que ele estava fazendo mesmo. Caramba, cada publicidade que aparece nessa cidade. 90 a 120 frames, beleza. Agora vamos fazer o que normalmente eu não faço. Eu normalmente não coloco o Overdrive. Esse é um modo novo que o game recebeu, em que ele simplesmente põe mais e mais e mais traços de luz. Então o modo Ultra já seriam muitos traços de luz. A gente vai habilitar o DLSS de novo no modo desempenho, só que o traçado de raios está no modo muito alto. É aqui que ele chama de traçados de percurso, né? Aqui, como vocês podem ver, até na descrição, ele recomenda pelo menos ter uma GeForce RTX 4070 Ti ou uma RTX 3090 para começar a brincar disso aqui. Como a gente tem uma 4090, a gente consegue fazer o traçamento e ter 60 quadros. Traçamento de percurso ou Path Tracing é você realmente indo para abandonar a rasterização e começar a usar o Ray Tracing como a forma que você vai desenhar a cena. É parar de ficar usando tanto a rasterização e aplicando partes da cena em Ray Tracing. Então o efeito é bem maneiro. O problema é que para você ter hardware para dar conta disso daqui é muito difícil, mas o grau de precisão que os reflexos, que os efeitos de luz, a oclusão de ambiente, à medida que ela caminha, você vai ver que tem uma leve penumbra. Cara, é maneiro esse efeito, só que a gente não tem hardware para empurrar isso aqui. Quer dizer, meio que tem, mas, né, tem que ir meio longe. Agora que a gente está colocando então essa placa numa carga alta, ela ainda está a 2.9 GHz, ela ainda está a 47 graus, até que ela está consumindo menos energia. Ela está consumindo agora singelos 380 watts. Engraçado que as fãs não passaram de 30%, a rotação das fãs estão rodando, mas não estão precisando fazer muita força não. Os efeitos de reflexo ficam muito maneiros, olha que bonito que fica. Olha esses raios de luz nesse carro feioso. Beleza, agora
Vamos fazer o seguinte, vamos tentar extrair mais performance. Boa sorte para mim. Mas ela então agora está pegando 2.9 GHz, está atingindo uns 48 graus e nesse trecho aqui está rodando uns 70 frames. Vou mostrar para vocês o software de overclock dessa placa que é o GPU Tweak 3. Então aqui temos a interface dele. Ele já está nos mostrando várias informações. Então, por exemplo, nós temos ali qual é a velocidade da rotação das fãs, está rodando a 1000 RPM, que é mais ou menos 30% da capacidade de rotação. Inclusive ela está configurada aqui, ó, por modo automático. Já estava no modo automático, mas eu poderia pôr a 100%. Que assim, no liquid cooling é um método meio idiota, porque como vocês podem ver, eu não consegui mudar em quase nada a temperatura. Na verdade não mudou nada, tá nos mesmos 47, 48 graus. Não, agora começou a cair um pouquinho. Não é muito eficiente. Liquid cooling não tem muito porque você socar a rotação das fãs lá em cima, porque você não vai ter perdas de temperatura tão altas versus, por exemplo, a loucura que eu tô fazendo agora do barulho das fãs. Eu tô usando lapela, não deve captar tanto, mas talvez dê pra vocês começarem a ouvir ao fundo o barulho que eu estou fazendo por causa disso. E a temperatura começou a cair um pouquinho, ó, já está na casa dos 44, mas né, já estava 46 graus antes de eu tornar a minha vida horrível com essas fãs rodando tão rápido. Beleza, vamos pôr no modo automático de novo. E nós temos aqui algumas opções, olha, lembra que ela batia, por exemplo aqui, ó, uma parte interessante do PCI 5 é que ele traz informações de consumo mais detalhadas, né? Então eu consigo pôr o mouse aqui em cima e ver claramente quanto que cada um dos 12 pinos, quanto cada um dos 6 pinos está consumindo de energia. Aqui tem nós temos quantos amperes estão passando por cada um. Então a gente tem a intensidade da corrente detalhada em cada um dos pinos em tempo real. Então, em tempo real não, parece que está se atualizando a cada conjunto de segundos aqui. Tem também detalhadas as temperaturas, ó, dos VRMs, das memórias e da GPU, sendo que esse projeto ele tem um bloco bastante grande de cobre em cima de toda essa região, justamente para fazer a passagem do líquido ali e ajudar a dissipar esse calor. Tem os modos prontos, então, por exemplo, tem o modo default, tem o modo silencioso, tipo, já estava silencioso pra caramba, eu não sei o que mais vai ficar silencioso. E tem o modo OC, que era onde a gente já estava. A gente já começou o vídeo, então se a gente estivesse no modo normal, ele ia estar em 100% do power target, né, quantidade de energia distribuída. Aqui o clock estaria aí na casa, nós aumentamos no OC mode para 2.7. A dúvida é o quanto dá pra gente tentar um pouquinho mais. Eu vou liberar tudo que ele deixa. Ele já vê que ele começou a indicar uma luz amarelinha, ó, que deve ser um sinal de daqui para frente é por sua conta e risco. Eu vou dar 20% de power limit. Vamos ver onde ele começa a me indicar que as coisas vão dar ruim. Ó, vamos por 2.8 e vamos lá ver o que acontece. Então, subiu para 3 GHz. Eu não ganhei um puto frame sequer, aparentemente. Estou rodando aos mesmos 76 frames. Só que ela parece estar bem estável a 3 GHz. Consumo na faixa dos 380 ainda, não mudou tanto também o perfil de consumo. Eu só não achei ali a configuração para mexer nas frequências das memórias. Vamos olhar lá de novo aqui. Eu tô vendo que é só o GPU Boost Clock que está aparecendo aqui. Ele não apareceu a opção de mexer nas memórias. Aqui ele está abrindo uma interface GPU-Z, onde a gente vê que o GPU Clock é 2.3. Não, o Clock Default é 2.235, a gente está 2.370. Não vi, as memórias estão no valor que veio por padrão, então teria que usar outro software para mexer nisso. A marcação em amarelo na verdade era a configuração anterior. Vamos pôr aqui, ó, 2.9. Não, não. Agora o game crashou. O PC ainda está dando para usar, mas eu meio que ferrei, o Cyberpunk não resistiu e morreu. Vou tentar abrir ele de novo, vamos ver se ele vai agora, porque também eu apliquei o negócio com o jogo aberto. A gente faz isso mais só para mostrar, um overclock sério você faria bem certinho, iria em etapas menos suicidas do que eu estou fazendo, seria para você ir entendendo os limites do silício que você tem em casa. Então um overclock sério aí para quem é entusiasta é uma coisa um pouquinho menos bagunçada do que eu faço, mas aqui eu estou fazendo mais pelo vosso entretenimento. E porque eu me divirto um pouquinho também. Eu acho que eu me passei. Eu acho que o jogo não vai abrir. Isso é uma coisa que a galera tem, às vezes, medo de fazer overclock. Hoje em dia, vê como eu não estou, por exemplo, mexendo na tensão, que era uma das coisas que estava sendo apontado como limitador. Tensão é algo que, sim, se você avacalha muito os valores, você pode degradar o seu hardware, pode estragar o seu hardware. Uma palavra menos bonita. Então, e normalmente os hardwares modernos não costumam te dar acesso a esse tipo de coisa facilmente. Então vê que o software está deixando eu brincar com frequências de GPU, está deixando eu brincar com algumas coisas, mas eu não estou mexendo em tensão ainda para fazer um overclock sério para alguém querendo realmente levar esse silício ao seu limite. Então, eu crashei de novo. Aparentemente acho que 2.8 era um bom valor. Deixa eu ver se o MSI está me dando possibilidade de mexer nas frequências da memória. Vamos voltar para o default no software da ASUS. Vou tentar mexer um pouquinho no MSI, que está minúsculo, porque eu estou usando uma interface em 4K. Mas vamos dar, sei lá, 150 em GPU, 400 em memória, power limit em todo e vamos aplicar. Assim que achar onde está o botão aplicar, porque está muito pequeno.
Bom, agora eu consegui estável, eu tô realmente o patamar ali na casa dos 3 GHz, mais ou menos, acredito. Eu também dei um boost nas memórias, então quando a gente olha aí GPU-Z, por padrão seria 1313, eu já estou em 1350 a operação aqui. Vamos subindo aos pouquinhos e vamos ver quando é que quebra. Então, sei lá, 300, vamos por 350. 350 ainda vai. Agora vamos ver se eu consigo subir um pouquinho mais. Aqui está em, até 3 GHz eu ainda estou conseguindo. Vai, mais um totozinho. É isso mesmo, é ali 140 no Core Clock que a gente consegue pôr e eu coloquei uns 350 na mainboard. Vamos fazer o seguinte agora, vou só para ver o quanto isso impactou. Eu vou voltar para o 140, que era o último que eu tinha estável. Vou abrir uma última vez o Cyberpunk e vamos rodar a ferramenta de benchmark dele com a minha configuração e a configuração que vem de fábrica a placa. E vamos ver quanto que variou a performance baseado nesses ganhos que eu coloquei aqui. Então, nosso overclock, nosso teste vai ser rodado no modo Overdrive com o DLSS no modo Desempenho. E vamos lá ver o que vai dar isso aí. Ok, teste rodado. Eu consegui com o meu overclock 78 de média, enquanto que agora, voltando para o estoque da placa, a gente já está em 76. Vendo essa progressão de performance, lembrando que em estoque ela já está rodando 2.8, ela teria que descer para uns 2.7 para ficar mais parecida com uma 4090 padrão. Então, acredito que você consegue abrir, sei lá, de uns 72, 73 frames para uns 78. Tudo isso dá menos de 10% de ganho. Aqui vem um ponto importante. É muito maneiro para entusiasta esse tipo de projeto. É uma placa que bate frequências que você não conseguiria com muitos outros projetos, temperaturas muito baixas que te dão margem para buscar overclocks insanos, mas como a gente já comentou em vídeos passados aqui no Adrena, isso não se reflete em performance. Então, por exemplo, quando você olha o quanto você gasta mais para ter um projeto como esse aqui versus a performance de uma 4090 de um projeto mais simples, às vezes da própria Asus, por exemplo, outras da linha ROG Strix, você não vai ganhar proporcionalmente a performance ao dinheiro a mais que você vai gastar. Isso aqui é um projeto para entusiastas que querem ver um chip 4090 empurrado ao seu limite, querem ter margem térmica, querem ter margem de energia, ter muita alimentação de energia. Essa placa tem um projeto bem avançado de fases, para você pegar esse 4090 e pôr ele próximo ao limite do silício, próximo ao máximo que ele consegue ainda com um nível de estabilidade, pelo menos energia e arrefecimento suficiente para ver isso acontecer. Do ponto de vista prático, para quem quer jogar, ela não vai ser muito diferente de outra 4090. Então, pelo menos uma boa 4090, com um sistema de fãs eficiente, ela faz menos barulho sem dúvida, porque você não pega 50 graus, então com a rotação a 30% das fãs, então ela é absurdamente silenciosa. É um projeto diferente, é um projeto mais clean. Acho que passou só um vacilozinho. Eu acho que esse cabo de energia passando no meio das placas de vídeo podia muito bem passar um pouquinho mais lá por trás, já que é um projeto tão diferenciado, podia ter sido escondido um pouquinho melhor esse cabo do que passando bem no meio da placa. Infelizmente, é algo que muitas, ou quase todas as 4090 têm esse problema. Bom, galera, essas são algumas das nossas impressões aí com esse projeto impressionante da Asus. A ROG Matrix Platinum é a 4090 mais impressionante que a gente já testou e, na verdade, ela é a placa de vídeo mais impressionante que a gente já testou. Esse é o chip gráfico mais potente disponível hoje no mercado e, sim, essa é a sua forma final. Ela é a última fase do boss fight e é aqui que a barra de vida fica mais comprida, mas tem todos esses poréns. É muito legal para entusiastas, é muito legal para quem quer montar uma máquina fora do normal, mas boa sorte para sua carteira, porque com certeza um dispositivo desses aqui não é para qualquer um. Para mais testes com hardware, outros mais possíveis de ser adquiridos, é só ficar de olho aí no canal que vocês ficam sabendo quando a gente testar o próximo hardware. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!